Amém, Junão. Obrigado. Deus te abençoe, meu irmão. Daqui a pouco você volta com a gente. Valeu. Irmãos, vamos então fazer a leitura do nosso texto bíblico. E o nosso texto bíblico para a mensagem de hoje é o Evangelho de Lucas. Lucas, no seu capítulo 22, dos versos 39 a 46. Nós estaremos a meditar hoje em Lucas, capítulo 22, versos 39 a 46. E assim nos diz a palavra do nosso Deus. E saindo, foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. E hoje nós estaremos a refletir nesse texto de Lucas e nós podermos fazer uma autoanálise daquilo que é a nossa vida de oração. Então, para começar a nossa mensagem, eu gostaria de fazer duas questões para você e para mim. Primeira questão é: como vai a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de oração? Você tem orado? E se você tem orado muito ou você tem orado pouco? Como é que você classificaria a sua vida de oração nesse momento? Razoável, boa, péssima? E a segunda questão que eu quero fazer para os meus irmãos e para mim é: como você reage diante da tristeza ou da angústia? Qual é a sua reação? Quando momentos difíceis, quando circunstâncias adversas assolam a sua vida, como é que você reage? Qual é a sua primeira reação? Então, hoje nós estaremos a falar exatamente disso. Nós estaremos a falar de oração e nós estaremos a falar sobre a angústia. E vamos ver como é que esses dois elementos, eles precisam caminhar juntos. E o grande problema hoje em dia, ainda a título de introdução, é que às vezes nós reduzimos a oração a algo ritualístico. Nós reduzimos a oração a algo que nós simplesmente fazemos por fazer, não algo que o nosso coração anseia, não algo que o nosso coração se deleita, não algo que o nosso coração tem prazer. Às vezes nós só oramos antes de sair de casa como um ritual, às vezes nós só oramos antes de comer por ser um simples ritual, por ser um simples hábito, mas não um hábito que de facto seja externado do nosso coração. Então, a oração, ela deveria ser algo vital para nós. Deveria ser algo como o ar que nós respiramos, que quando falta, nós nos sentimos sufocados ao ponto de morrer. E nós precisamos compreender, meus irmãos, que
a falta de oração, o que ela faz conosco? A falta de oração, ela nos torna cristãos fracos, ela nos torna cristãos débeis, sem capacidade de lidar com as investidas do maligno. E aqui também, a título de introdução ainda, a falta de oração, ela nos leva de forma muito instantânea, muito rápida, a desfalecermos, a cairmos em tristeza nos momentos de angústia da nossa vida. E hoje nós veremos, então, um contraste entre a postura de Jesus e a postura dos discípulos diante da angústia e da tristeza. E para quem gosta de anotar, nós teremos como tema para a nossa mensagem de hoje, eu vi aqui uma mensagem da Sara perguntando sobre o texto base. O nosso texto base é Lucas, capítulo 22, versos 39 a 46, Sara. É esse o nosso texto. Então, hoje nós temos como tema para a nossa meditação a oração em meio à agonia. Então, nós estaremos a ver aqui alguns elementos para refletirmos no nosso texto de hoje. E a primeira coisa que eu trago para os meus irmãos queridos é que orar deve ser um costume. A oração, para aqueles que são cristãos, para nós que somos cristãos, eu falo isso supondo que todos que me ouvem são cristãos, é que a oração deve ser um costume. E nós observamos aqui no verso 39. Vejamos então o que nos diz aqui o verso 39 do nosso texto. E saindo, foi como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. E nós aqui vemos que, para Jesus, a oração era algo indispensável. Para Jesus, a oração era algo vital. Fazia parte da sua vida diária. Fazia parte do seu dia a dia. E estar em comunhão com o Pai para Jesus era de extrema preciosidade para o nosso mestre. Jesus, ele tinha a oração como algo vital. E nós precisamos refletir se o Filho de Deus, sendo o próprio Deus, o nosso Senhor Jesus, o nosso Redentor, sendo o agente da criação, aquele que criou todas as coisas, ele precisou orar. Quanto mais nós, pobres, miseráveis e fracos pecadores. Então, para Jesus, a oração era algo de extrema importância, algo de extrema necessidade. E aqui nós observamos que Jesus buscou esse lugar de oração não apenas na hora da agonia, não apenas na hora da angústia. Muitas vezes nós, diante da angústia, nós oramos, mas será que a nossa rotina diária de oração? Será que a nossa rotina diária é de uma oração constante? Então, nós aqui observamos que Jesus, ele buscou a oração, não simplesmente no momento de agonia. Jesus orava em todos os momentos. Jesus, ele foi orar para pedir direção, para poder escolher os discípulos. Tudo isso através da oração. E nós observamos aqui também que Jesus chamou os seus companheiros para orar. Será que nós temos orado e incentivado outras pessoas também a orar? Essa é a questão que eu deixo aqui no nosso primeiro ponto. O segundo ponto aqui do nosso devocional é que devemos orar para não entrar em tentação. É essencial nós orarmos para não entrar em tentação. Vejamos então o que nos diz aqui o verso 40 do nosso texto de hoje. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. E aqui Lucas vai enfatizar um pouquinho mais o alerta de Jesus
acerca da necessidade de orar para não entrar em tentação. E nós observamos aqui que Jesus ele é muito enfático, e a impressão que nos dá é que Jesus conhecia muito bem o poder da tentação e a necessidade da oração. Muitas vezes nós entramos em tentação porque nós não oramos. Nós seremos tentados, sim, mas há vezes que nós somos tentados por falta de oração. E aqui nós observamos que a oração é um antídoto contra o medo e uma armadura contra as investidas do mal na nossa vida. Ao sermos tentados pelo mal, o que nos dá sustentabilidade, o que nos dá sustância é a comunhão intensa, a oração ao nosso Deus, ao nosso Pai, em Cristo Jesus. E aqui nós precisamos compreender essa necessidade, que nós possamos orar e desta forma evitarmos algumas tentações na nossa vida. Claro, nós sempre seremos tentados, mas existem tentações que, na verdade, são falta de oração. A terceira coisa que nós podemos observar no nosso texto é que, diante da angústia, nós devemos orar para que seja feita a vontade de Deus, o Pai. Vejamos aqui o que nos diz o nosso texto nos versos 41 a 44. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se quiseres, ou se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tomou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Nós vamos observar aqui que Lucas agora vai enfatizar a agonia da luta solitária de Jesus. Jesus ele se isola por algum momento para orar. E nós vamos observar no detalhe aqui de Lucas que mesmo na solidão do jardim, Jesus ele ganha essa batalha. Porque nós vamos observar que mesmo chorando, mesmo suando sangue, Jesus orou para não fugir da vontade do Pai, mas orou para realizar aquela que era a vontade do Pai. Existe um detalhe aqui muito interessante, que é o fato de Jesus suar sangue, gotas de sangue. E é muito interessante que médicos, estudiosos, vão dizer que esse fenômeno é possível. Existe algum momento em que, quando nós somos submetidos a um nível de estresse enorme, a uma angústia enorme, é possível que os vasos capilares eles vão meio que estourando e vão vertendo gotas de sangue da nossa cabeça. Então, esse nível de estresse é algo muito raro, que acontece são casos raríssimos que acontecem, mas podem acontecer. Então, nós aqui podemos imaginar a imensidão da agonia de Jesus. E Jesus estava profundamente angustiado. Relatos no Evangelho de Mateus vai dizer que Jesus, ele disse que a alma dele estava profundamente angustiada. E Jesus, ele estava numa situação em que era uma tristeza tão profunda, tão enorme. E o próprio Jesus, ele vai dizer: se queres, ó Pai, passe de mim este cálice. Mas nós aqui observamos que ainda assim
Jesus ele vai fazer algo que muitas vezes nós, diante das circunstâncias adversas, mesmo diante de situações difíceis, mesmo diante de algo que nós estamos a cumprir segundo a vontade de Deus, um propósito claro de Deus para as nossas vidas. A nossa oração, muitas das vezes, é contrária. Então, nós vamos observar aqui que Jesus, ele não fugiu. E mesmo estando sozinho, ele ganhou essa batalha. Mas qual era a razão de tanta angústia de Jesus? O que que fez Jesus ficar tão angustiado? O que levou Jesus a um limite de estresse elevado? O que levou Jesus a esse limite de estresse, ele mesmo vai explicar no texto. Ele vai pedir a Deus que passe o cálice dele, que ele não pudesse tomar, que ele não pudesse beber desse cálice. E esse cálice era amargo. E nós precisamos desfazer aqui alguns mitos sobre a angústia de Jesus. E a angústia de Jesus não era por causa das cuspidelas. A angústia de Jesus não era por causa das bofetadas. A angústia de Jesus não era por causa nem da coroa de espinhos, nem da zombaria, do escárnio que ele sofreu. E a angústia de Jesus também não era por causa dos sofrimentos agoniantes da cruz. A razão pela qual levou Jesus àquele nível de estresse é que o cálice era 1000 vezes pior do que esses elementos que nós acabamos de citar. Porque era o cálice da santa ira de Deus contra os nossos pecados, contra o meu pecado, contra o seu pecado. E esse cálice ele deveria ter recaído sobre nós. Mas Deus, graciosamente, decidiu que esse cálice recairia sobre Cristo Jesus. E dessa forma, nós podemos desfrutar do perdão da cruz. Nós podemos desfrutar de um relacionamento com Deus. Nós podemos desfrutar de um relacionamento de oração profundo, intenso, assim como Jesus, com Deus. Nós podemos hoje glorificar o nome do Senhor, porque nós não somos mais inimigos. Hoje nós somos filhos. Hoje nós estamos num relacionamento, numa comunhão com o Pai, em Cristo Jesus. Então Jesus ele cumpre esse propósito, ele cumpre a vontade do Pai, o propósito eterno do Pai, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida eterna. Era esse cálice que Jesus tomou. Mas ainda assim, Jesus vai dizer que seja feita a sua vontade. Então, diante disso, essa precisa ser a nossa oração. Há vezes que diante de momentos difíceis, nós queremos que eles simplesmente sumam, que eles simplesmente desapareçam, que eles simplesmente deixem de existir. Que tudo se torne um mar de rosas, que as coisas sejam confortáveis e agradáveis para nós. Mas nós precisamos compreender que nem tudo que é agradável para nós é agradável para Deus. Nem tudo que é agradável para nós é agradável para o nosso Deus. Louvado seja o nosso Senhor, e que Ele possa fazer cumprir a sua vontade na nossa vida. Nós observamos aqui também que o apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 2, verso 8, Paulo vai dizer que Cristo se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus obedeceu mesmo sabendo exatamente aquilo que o esperava. E aqui nós vamos ver que mesmo com todas essas implicações, Jesus, ele se submeteu à vontade do Pai
e se rendeu ao soberano e eterno propósito de Deus. E eu aqui quero trazer uma citação do reverendo Hernandes Dias Lopes, e ele vai dizer que para Jesus, a oração não é determinar a Deus o que queremos, mas nos submeter à sua vontade soberana. Com a oração, nosso objetivo não é informar a Deus, porque muitas das vezes nós informamos a Deus o que nós queremos, mas nós precisamos compreender que a oração é uma submissão à soberania, à soberana vontade de Deus. Que Deus possa falar aos nossos corações com essa palavra, porque nós aqui observamos que Jesus, quanto mais a agonia, mais intensamente ele orava. Quanto mais a angústia ele sentia, com mais intensidade ele orava. E claro, nós como seres humanos pecadores, a nossa tendência é quanto mais angústia, mais nos afastamos de Deus. Quanto mais angústia, menos nós pensamos em oração. Essa é a nossa atitude como crentes, essa é a nossa atitude como natural. Quanto mais angústia, mais nos afastamos. E por outra, há vezes que nós só intensificamos a nossa oração quando surgem momentos difíceis. E muitas das vezes, claro, é possível que você já tenha passado por essa experiência. Quando surge algum momento mal, você coloca as mãos na cabeça e diz: quem me dera ter orado mais. Quem me dera ter buscado mais, para que eu pudesse ter forças, porque eu sei que eu sou fraco, eu tenho fraquezas. Em algum momento na minha vida pode parecer um mar de rosas, mas poderá haver um momento que somente o Senhor poderá me sustentar. Nós vamos observar com Jesus que Jesus, ele não orava só na hora da angústia. E quando surgia a hora da angústia, Jesus orava mais intensamente. Quando surgirem momentos difíceis, momentos dolorosos na sua vida, aproveite esses momentos, porque esses momentos podem ser uma escola de oração de Deus para as nossas vidas. Quanto mais a sua angústia, quanto mais as circunstâncias forem difíceis para nós, nós precisamos orar, assim como Jesus, com mais intensidade. E chegando ao final da nossa mensagem de hoje, eu quero concluir aqui com os versos 45 a 46 do nosso texto. E eles vão dizer o seguinte: levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E aqui Jesus ele vai concluir essa sentença, dizendo que os discípulos precisavam vigiar, que eles precisavam orar para que eles não entrassem em tentação. Mas diante da tristeza e diante da angústia, o que os discípulos fizeram? Eles dormiram. Eles caíram no sono. E Lucas aqui ele quer enfatizar também que existe um certo nível de tristeza. Quando nós experimentamos um momento de profunda tristeza, nós caímos no sono. E foi isso que aconteceu com os discípulos. Eles caíram no sono. Nós primeiro vimos Jesus como nosso modelo, aquilo que nós devemos fazer e aquilo que nós devemos seguir. Mas agora, os discípulos, esse texto vai enfatizar o que geralmente, ou quais são geralmente as nossas atitudes. Aqui,
Os discípulos representam a tristeza, representam a apatia, representam a nossa atitude diante dos momentos difíceis, dos momentos de angústia. E essa é a nossa atitude natural, como seres humanos, como pecadores. E é isso que geralmente acontece conosco. Nós nos afastamos, nós paramos de orar, nós deixamos de orar. E nós não nos damos conta que, ao deixar de orar, nós a cada dia nos enfraquecemos, a cada dia nos afastamos de Deus, a cada dia experimentamos um processo de afastamento. E dessa forma nós vamos, pouco a pouco, diminuindo. A nossa fé vai minguando, vai diminuindo. E quando surgem momentos ainda mais difíceis, nós desmoronamos, nós caímos no sono. E nós observamos aqui que, primeiro, os discípulos não oraram nem vigiaram, por isso dormiram. Eles não oraram e vigiaram e acabaram dormindo. Segunda coisa que nós podemos ver aqui é que os discípulos não oraram e caíram em tentação e fugiram. Foi exatamente isso que aconteceu com eles. Eles não oraram, caíram em tentação e fugiram. O próprio Pedro, que havia prometido ao Senhor Jesus que ainda que todos o abandonassem, ele estaria com ele. Ele também fugiu. Nós observamos também aqui que os discípulos não oraram, eles foram dominados pela tristeza. E essa tristeza os levou ao sono. Essa tristeza os cegou, ao ponto deles terem os olhos fitos na circunstância e não conseguirem enxergar o grande Deus, o Senhor dos Senhores, não conseguirem enxergar que aquele que estava aí com eles de fato era o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso. E geralmente, sem a oração nas nossas vidas como cristãos, o que acontece conosco? Nós agimos na carne, nós confiamos nas nossas próprias habilidades, nós confiamos na nossa própria capacidade, na nossa intelectualidade, na força do nosso braço. É isso que uma vida de oração nos leva a fazer. E não é isso que o nosso Deus, não é essa a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus para a nossa vida é que nós possamos orar. E através da oração e a meditação e o estudo das Escrituras, nós possamos ser cheios e cheios do Espírito de Deus. E nós aqui precisamos tirar algumas aplicações para concluirmos a nossa mensagem de hoje. Meus irmãos, isso é para vocês e também é para mim. Se realmente temos noção das nossas fraquezas e reconhecemos a necessidade de orar e vigiar, então nós seremos fortalecidos para não cair em tentação, mesmo diante da angústia. A outra aplicação que eu trago para nós é que a oração nos leva a entendermos e a aceitarmos a vontade do Pai, mesmo que seja doloroso e desconfortável para nós. Que o nosso Deus possa falar ao nosso coração, porque existe a grande possibilidade de que, se assim, como Jesus, nós não temos uma vida de oração regular, nós não desfrutamos de momentos a sós com Deus, assim como Jesus, momentos em que nós vamos orar, em que nós vamos adorar o Senhor, em que nós vamos louvar o Senhor, em que nós vamos confessar os nossos pecados, em que nós vamos, assim como o salmista, derramar a nossa alma diante de Deus e pedir que Ele sonde o nosso coração, desfrutarmos de momentos bons, momentos de quebrantamento, momentos de alegria em oração. Se isso, nesse momento, não é uma realidade na sua vida, existe a grande possibilidade de que você esteja desviado. A intensidade ou a inexistência da sua oração, ou a existência, pode determinar se você está desviado dos caminhos do Senhor.
Que Deus derrame graça e que nós possamos seguir o modelo do Mestre, que é Cristo Jesus. Porque com as nossas forças é impossível. Porque Jesus é um modelo que nunca, jamais iremos atingir enquanto pisarmos os nossos pés nessa terra. Mas nós precisamos orar que a cada dia Deus nos transforme segundo a imagem e semelhança de Cristo Jesus, e que nós possamos ter uma vida de oração, uma vida de comunhão regular na presença do nosso Deus. Que os momentos de oração sejam deleitosos para nós. Que os momentos de oração, por mais angustiantes que eles sejam, ainda assim nos levem a orar mais e mais ao nosso Deus. E que o nosso Deus possa abençoar essa palavra no nosso coração em Cristo Jesus. Eu quero poder orar por você e por mim, para que essas coisas se tornem uma realidade na nossa vida, porque sabemos que com a força do nosso braço, pela nossa carne, é impossível. Vamos então orar em nome de Jesus. Senhor, nós te damos graças e louvamos o teu nome pela tua palavra. Grandioso és tu, digno de toda a honra e de todo louvor. Nesta hora nós te pedimos perdão, Senhor, porque várias vezes nós negligenciamos a nossa comunhão contigo. Ó Pai, várias vezes nós negociamos tempo que devíamos estar em oração na tua presença e nós preferimos fazer várias outras coisas. Ó Pai, perdoa-nos por todas as vezes que deveríamos estar aos teus pés e nós preferimos estar preocupados com as outras demais coisas. Ó Pai, derrama no nosso coração o desejo de orar, mas mais do que isso, nos faça compreender a necessidade da oração, porque ainda que não tivermos vontade, nós vamos orar porque sabemos que existe uma necessidade enorme de orarmos a Ti e termos comunhão contigo através da oração. E dessa forma nós podermos nos submeter ao Teu plano, que é perfeito, que é agradável e que é bom. Ó Pai, dessa forma nós te agradecemos por essa palavra. Honras e glórias nós tributamos ao Teu nome, em Cristo Jesus. Assim nós oramos gratos no nome precioso de Jesus. Amém. E graças a Deus.